Bom dia, pessoal! Hoje vai ser nossa segunda aula. Só lembrando, na semana passada a gente falou sobre a liberdade de culto e de crença. Por quê? Porque a partir de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das mais diversas religiões, certo? Ano passado, só lembrando aqui, a gente tinha estudado sobre o cristianismo e sobre o judaísmo. A partir de hoje, a gente vai estudar sobre o islamismo. O islamismo, junto com essas duas outras religiões, formam as três grandes religiões monoteístas. E esse é o motivo da gente falar do islamismo a partir de agora. Bom, o islamismo é uma religião surgida na Península Arábica e ela começou por volta ali do século 7 depois de Cristo. Certo? Essa religião ela surgiu a partir de Maomé. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco dele. Maomé, ele é o grande profeta do islamismo, além de ser o último dos profetas, de acordo com o islamismo, certo? Maomé, ele nasceu em 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, onde permaneceu durante a sua infância. Segundo a história do islamismo, certo? Maomé, quando ele tinha 40 anos, ele tinha o costume de ir para o deserto, se afastar da população ali, para poder meditar e tal. Então, quando ele tinha 40 anos, em 610 depois de Cristo, ele, numa dessas idas, desses momentos que ele se afastou, ele teria sido visitado pelo anjo Gabriel. Só para lembrar aí, para a gente relacionar mais fácil, o anjo Gabriel seria o mesmo que revelou a Maria que ela estaria grávida de Jesus, certo? Então, Maomé teria recebido a visita do anjo Gabriel e o anjo Gabriel teria dito a ele para buscar a um Deus chamado Alá, que seria o único e verdadeiro Deus. Como eu já falei, o islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo que a gente falou ano passado, ele é uma religião monoteísta, ou seja, que tem apenas um Deus. Esse Deus seria Alá. Dando continuidade, Maomé, ele recebeu outras revelações vindas de Deus, certo? No caso de Alá. Com base em todas essas revelações que ele foi tendo, ele escreveu o que hoje a gente conhece como Alcorão, ou seja, o livro sagrado para os muçulmanos. Vale lembrar aqui agora que eu falei que os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos. A partir disso aí, Maomé começou a pregar a mensagem de Alá em Meca, e isso começou a incomodar as autoridades ali daquela cidade, pois ele pregava contra os altos lucros que eram obtidos a partir de uma peregrinação de fiéis que acontecia ali. Vale ressaltar aqui que a gente vem falando das religiões monoteístas, mas isso não é tão comum assim, certo? Principalmente naquela época. Naquela região ali da Arábia, o que tinha-se naquela época eram religiões politeístas, ou seja, a adoração de vários deuses. E Maomé, obviamente, criticava isso, pois, de acordo com ele, a religião correta, a única e verdadeira, seria o islamismo, ou seja, a palavra de Alá. Com isso, Maomé e seus seguidores começaram a ser perseguidos, e Maomé terminou indo se refugiar em uma cidade ali da região chamada Medina. É nessa cidade chamada Medina que o islamismo começa, de certa forma, a criar força, pois os habitantes daquela cidade eles eram mais abertos a essa nova religião. Essa mudança para Medina ela ocorreu em 622 depois de Cristo e ela marca o início do calendário islâmico. Ela ficou conhecida como Égira.
Já em Medina, o islamismo ele começou a prosperar. Mohamé terminou virando líder ali daquela comunidade e ele continuou lá, ele se manteve lá até 630, quando, juntamente com ali vários de seus seguidores, eles foram até Meca e reconquistaram aquela cidade. Você percebe que em 8 anos o islamismo passou de uma religião proibida em Meca, que foi expulsa, os seguidores do islamismo foram expulsos de lá, para uma religião que conseguiu adeptos suficientes para reconquistar aquela cidade. Então aquela cidade ali, Meca, passou a ser novamente o centro do islamismo. Depois que Meca foi conquistada, o islamismo prosperou ali mais ainda. Foi proibido naquela região o culto aos ídolos, ou seja, era proibido seguir o paganismo politeísta. E com isso, o islamismo foi se espalhando por toda a Península Arábica. Então, o que aconteceu? Isso foi bem sucedido, esse avanço, até a morte de Maomé em 632 depois de Cristo. O que aconteceu dali em diante, a gente não vai tratar exatamente porque não é o ponto necessário aqui. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber que após a morte de Maomé em 632, houve uma divisão entre os islâmicos, entre os muçulmanos no caso, que ela se mantém até os dias de hoje. Essa divisão, ela ocorreu, como eu já disse, após a morte de Maomé, e ela aconteceu por causa do seguinte: quando Maomé morreu, não se sabia exatamente quem deveria ser o sucessor dele, ou seja, quem deveria guiar aquele povo ali, digamos assim. Então, ocorreu uma divisão entre o que nós conhecemos hoje como sunitas e xiitas. Os sunitas eram aqueles seguidores de Maomé que acreditavam que também um seguidor de Maomé deveria manter aquele legado dele, ou seja, dar prosseguimento. Então, eles elegeram um dos primeiros seguidores do islamismo, que era amigo de Maomé, e eles diziam que esse deveria ser o sucessor de Maomé. Enquanto isso, houveram outros seguidores, os xiitas, como a gente conhece hoje, que diziam que, na verdade, quem deveria ser o sucessor de Maomé deveria ser alguém da família dele. Não vale a pena a gente se aprofundar muito nisso agora, mas o que é importante saber: hoje em dia, os sunitas, que correspondem a 90% dos muçulmanos, eles pregam uma flexibilização da interpretação do Alcorão, ou seja, uma interpretação um pouco mais livre do que é dito no Alcorão. Enquanto os xiitas, eles querem que você siga de uma forma mais rígida ao que o Alcorão diz. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre a história do islamismo, como ele surgiu, a gente vai passar a falar sobre o que eles creem. Como eu já falei, o islamismo é uma religião monoteísta que crê em Alá como o único Deus, sendo Alá um Deus que teria onipotência e onisciência, ou seja, que tem todo o poder e conhece tudo, além de ser ele mesmo o criador do universo. Além disso, os muçulmanos, ou seja, aqueles que seguem o islamismo, eles têm algumas crenças que se assemelham bastante às crenças do cristianismo, que é mais comum aqui da gente ver, então é mais fácil para a gente relacionar e entender. Eles também creem na existência de anjos, como eu disse, teria sido o próprio anjo Gabriel que teria ido falar com Maomé, revelar a palavra de Alá, digamos assim. Eles também acreditam nos profetas, ou seja, alguns profetas do cristianismo são também importantes para eles, e Maomé teria sido o último dos profetas, o que veio consertar o que os profetas tinham dito um pouco errado, certo? Então você teve lá Moisés, você teve vários outros profetas, até chegar a Jesus, que também teria sido um profeta de Alá.
certo? E todos eles disseram as coisas, só que de uma forma um pouco incorreta, e Maomé veio corrigir esses ensinamentos. Ainda assim, os muçulmanos eles creem na Torá. A Torá seria o livro sagrado dos judeus, que no cristianismo são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles também creem nos Salmos, que a gente tem na nossa Bíblia. Então, tudo isso, por ter sido falado por profetas, pessoas inspiradas por Alá, eles também acreditam. Só que eles acreditam de uma forma assim, eles adaptam as coisas, certo? Não é exatamente como a gente vê na Bíblia, apesar de ser muito parecido. Vale lembrar que o Alcorão, por ter sido o livro ali dito por Maomé, ditado por ele, foi o livro mais importante, é o livro mais sagrado de todos. Ele está mais correto, digamos assim. Por causa também do que a gente já falou sobre a história de como surgiu, o islamismo considera 3 cidades sagradas, que seriam Meca, né, que é o lugar onde Maomé nasceu, Medina, que foi ali onde ele passou um tempo da sua vida quando foi expulso de Meca, e a própria Jerusalém. Uma última coisa que a gente pode falar dessas crenças mais gerais deles, eles também creem na danação eterna, ou seja, o que a gente tem no cristianismo como sendo o castigo ao inferno, digamos assim. Então, para eles vai haver um juízo final onde o próprio Alá irá julgar as ações de cada um e dizer quem é que vai para essa danação eterna ou quem iria para o paraíso. Por fim, falando ainda das crenças no islamismo, a gente pode citar o que fica conhecido para a gente como os 5 pilares do islamismo. Essas são as coisas que todo muçulmano deve fazer para poder alcançar ali o paraíso, digamos assim. Então, o próprio Alá teria determinado que isso eram as coisas que eles deveriam seguir. Esses 5 pilares são o seguinte: a gente tem a profissão da fé, ou seja, falar sobre a fé, declarar a fé que eles têm, que seria o seguinte, que só há um Deus, esse Deus é Alá, e Maomé é o seu profeta. Então esse seria o primeiro pilar, declarar a fé que eles têm. O segundo pilar seria as preces. Os muçulmanos eles oram 5 vezes por dia, sempre virados em direção à Meca. Não importa onde eles estejam no mundo, eles vão ali identificar qual é a direção que está a Meca e vão orar de frente para Meca. Vamos lembrar aí que Meca, como eu já falei, é uma cidade bastante importante, uma cidade sagrada para eles. O terceiro pilar do islamismo seria o jejum. Esse jejum, mais precisamente, durante o mês do Ramadã, onde os muçulmanos eles vão jejuar ali do nascer até o pôr do sol. Eles passam durante todo o mês. A cada dia eles vão jejuar ali, do nascer ao pôr do sol. Um quarto pilar seria as doações. Elas seriam a contribuição anual chamada zakat, certo? Ela é oferecida por aqueles que têm mais posses aos necessitados. Então, você também, um dos pilares seria essa ajuda aos pobres, aos necessitados. Por último, o quinto pilar, digamos assim, seria a peregrinação até Meca. Então, todo muçulmano ele necessita, pelo menos uma vez na vida, ir até Meca, peregrinar até lá. Então é isso, pessoal. Tudo que a gente tinha para falar sobre o que eles creem é isso aí. Claro, vale lembrar que isso aqui é um resumo da fé islâmica, né? A gente não pode nunca definir que só isso que eu falei seria tudo o que eles creem. Mas já dá um bom panorama para a gente entender o que eles creem, como eles devem agir. Esse como eles devem agir, a gente vai falar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a cultura islâmica, como essa cultura influenciou também outras religiões. Então, disso que a gente vai falar
na próxima aula, certo? Então a aula de hoje é isso. Não esqueçam aí de fazer a atividade e a gente se vê na próxima aula. Adeus aí a vocês.